Quando o governo fracassou e não pagou mais nem o diretor da colônia, que era um luso, que luso é assim, né? Não pagou, ele dá fora. Aí o ex-soldado aceitou. Bem, eu estou aposentado e eu vou ser diretor da colônia. Aquele Heinrich Sechting. Sechting. Esse homem, pois é, vamos sobre esse homem. Esse é um ex-soldado, já era um tenente, e esses ex-soldados, em geral, eram novos quando vieram da Alemanha. Casaram com brasileiras aqui. Ele casou com Guiomar da Silva. Isso. E teve um filho chamado Júlio César. Esse lugar que lá em Antônio Carlos chamam de Guimara. Guiomar, Guimara. E porque é o lugar que ela morreu? É o lugar que ela... Não, moraram lá. Moraram lá? Ela morou pelo menos. Afinal de contas, eles tiveram um filho chamado Júlio César. Ninguém acha a certidão de óbito desse homem, do rapaz, Júlio César, desse homem. Onde é que ele foi? Ele está onde? Ele precisa fazer um estudo especial sobre isso. Sobre isso. Pois bem, esse Sechting, Henrique Sechting, ele é um benemérito. Nunca ganhou uma estátua, nem rua. Ele foi trabalhar de graça para dirigir a colônia. Ele é que foi morar lá no ele que conduziu Morro do Gato, lá no Planalto. E de lá ele derivou para Louro e depois foi aconselhando o governador de expandir para Alto Biguaçu a colônia. Mas o Alto Biguaçu ficou assim: São Pedro, Louro, desce até o rio, isso é colônia alemã. Agora, a outra área do rio até Biguaçu foram concessões que o governo fez a lusitanos. Por exemplo, Coelho e outros nomes. E essas fazendas lusitanas eram naturalmente doações ou coisas assim, facilmente acabaram caindo na mão dos alemães depois. Porque o alemão era trabalhador, ganhava o dinheirinho e ia lá comprar. Em Santa Catarina, o Vitório Schmidt, por exemplo, era um alemão. Chegou lá, comprou a fazenda. Ali onde está a igreja, aquela área toda, até o rio, né? O lusitano que vendeu, logo depois ele foi lá para uma venda, bebeu a cachaçinha com dinheiro no bolso e disse assim: logrei o alemão. Porque o alemão deu o dinheiro que ele pediu, então eu acho que logrou, né? Não, professor, a colonização de Antônio Carlos começou pelo Louro, né? Em Guiomar se estabeleceu o Sechting e a sua mulher Guiomar da Silva. Não se sabe o que fim tiveram. Isso é uma pesquisa, então, que não foi feita ainda. Eu andei um pouco atrás disso. Eu conheci um negro há uns 40 anos passados, um velhinho, ele dizia que ele tinha 100 anos, depois eu descobri que não tinha. Mas ele tinha bastante idade, uns 90 e pouco. E eu perguntei para ele: escuta, você conheceu aquela senhora que se chamava assim, Guimara? Ah, conheci, era uma viúva, ele disse. Ah, uma viúva. E era a moça nova que casou com um ex-soldado, né? Aí ela, no final do século XIX, ela já era uma viúva. Então a mistura das raças, que é uma coisa ótima, começou com esses soldados. Com esses soldados. Não, mas aí a certidão de óbito do Sechting, onde é que está? Bom, tem que descobrir, na Cruz Metropolitana, algum lugar está. Ele deve ter morrido na própria Guiomar, então, na região. Olha, na época havia a união entre a igreja e o Estado. Eu vi alguém uma vez falar mais sobre ele, mas não me lembro mais o que ele disse. Mas o fato é esse, que existem cartas dele e tudo, né? Ele escrevia em português, o Sechting? Sim. Ele falava bem português? Ele era soldado, né? Esses soldados falavam português e, inclusive, eles não tinham alemoa para casar, né? Então casava com lusa, né? E aí aprendia a falar uma melhor a língua. É muito comum os alemães gostarem de casar com as lusitanas. E qual motivo? Não, falta de mulher alemã, de repente, no começo. E também gosto de mulheres. Mulher bonita. Ninguém pergunta se é alemão ou se é açoriano. Não, sei, mas... porque tem certos povos que são mais racistas, né?
Todos o são porque os idosos, eles veem que a homogeneidade ajuda mais, não é? Facilmente, quando casa com pessoas muito diferentes, facilmente pode não dar certo, né? Eu sei, isso é mais íntimo. O meu pai dizia assim, ele tinha os 10 filhos homens, né? Ele dizia, olha meus filhos, vocês procurem casar com moças alemãs, porque elas sabem fazer a comida que os alemães gostam e tal, não é? Quer dizer que ele falou em função a uma vantagem. E sabe o que aconteceu? A maioria não casou com alemã. Casaram com italianas e lusas e até polonesas. Pois é. E a comida alemã, qual é a diferença da comida alemã em Biguaçu com a comida do lusitano, do açoriano? Olha, o açoriano em geral era bastante subdesenvolvido e ele não tinha desenvolvimento suficiente para fazer empresa. Então a economia do açoriano, o método era exploratório. Ele ganha o dinheiro em coisas que ele já pega prontas. Pega o peixe e vende. Já o alemão planta ou cria o peixe e depois vende. Isso é um detalhe. É uma diferença de formação econômica. Isso não é diferença de raça, é uma diferença de cultura. Cultural. É uma diferença cultural. É. Tá. Perfeito. Professor, eu queria saber os detalhes assim da topografia de Antônio Carlos. Uma vez o senhor estava me falando, por exemplo, Antônio Carlos, aquela estrada SC-408 que liga Biguaçu a Antônio Carlos. O rio Biguaçu não é próximo daquela região ali da estrada. Aquela estrada era a antiga estrada de carroça, carroçável. Aquela estrada é antiga. A primeira comunicação de Antônio Carlos para Biguaçu era canoa, pelo rio. Pelo rio. O rio naquele tempo tinha mais água, porque ele escoava mais devagar por causa do mato, né? Mas depois fizeram a estrada lá, principalmente os lusos faziam isso. Eles faziam rodeando os morros. Por exemplo, em Antônio Carlos, lá no fundo da igreja, lá tem uns morrinhos lá, no outro lado daquela planície. Aquela planície era banhado, eu conhecia ainda como banhado. Aquela planície, que hoje é as localidades de Santa Catarina, o Alto Biguaçu, a Volta da Pedra. Então ali em Antônio Carlos, dali para baixo, o beirado do rio era mais pantanoso, mas acontece que os alemães tinham mais experiência agrícola, ou para enfrentar, eles fizeram canais, não é, rios, por exemplo, de Antônio Carlos, lá mais para o fundo, perto do morro, o meu pai, que comprou aquela terra aí, assim meio bruta ainda, ele mandou fazer um canal fora, até encontrar o rio lá embaixo, que é a divisa do município. Ali entrava no rio, parece que ainda se chama Antônio Coelho, ou Coelho, não sei. Então ali, a seca, e o alemão sabia que, fazendo a secagem, a vegetação anterior morre e aduba a terra. Dali para diante vem a nova vegetação, em geral é da roça do alemão, não é? Mas qualquer coisa é diferente da anterior. No banhado não cresce as mesmas coisas, cresce outro. O que plantas? Olha, em primeiro lugar aquilo que se planta, não é? Mas qualquer planta assim que é própria de morro e coisa, cresce no terreno seco. Mas se é banhado, sempre é um piri, tiririca, aquelas coisas, não é? Aquilo tudo desaparece depois de secar. E torna a terra ubertosa. Pois bem, dali de Antônio Carlos, vamos supor uns 3 quilômetros acima de Antônio Carlos, na direção do Biguaçu, aquilo foi dividido em grandes fazendas, concedidas a luzes lá, que vinha de São Miguel ou da cidade. Por exemplo, os Coelhos tem uma extensão grande. Em Antônio Carlos mesmo, ali de Antônio Carlos até pelo menos uns 2 quilômetros, a estrada acima, era um outro fazendeiro.